você conhece a Segunda Guerra Mundial. Mas e a guerra que matou mais gente que ela? E ninguém fala: ei, você aí, você sabe quantas pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial? Mais de 70 milhões, né? Agora, segura essa. Existe uma guerra que matou mais gente que isso. E o mundo inteiro esqueceu. Hoje eu vou te mostrar as 7 guerras que o mundo esqueceu, mas que ainda mudam tudo em 2026. Se prepara, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar o mapa do mundo do mesmo jeito. Bora lá! Primeira, a Guerra do Paraguai, também chamada Guerra da Tríplice Aliança. O Paraguai enfrentou sozinho o Brasil, Argentina e Uruguai. Resultado? O país perdeu entre 60% e 70% da população inteira. Mas a história é mais complexa. O Paraguai, sob o comando de Solano Lopes, crescia como uma potência industrial e militar. Isso incomodava seus vizinhos. A tensão explodiu em 1864. Um momento decisivo foi a Batalha do Riachuelo. A Marinha Brasileira destruiu a frota paraguaia, garantindo o controle dos rios. Sem os rios, o Paraguai ficou isolado, sem receber suprimentos. A partir daí, a guerra se tornou um massacre lento e brutal, que culminou na destruição quase total do país, incluindo 90% dos homens. Foram quase 300 mil mortos em 6 anos. É a guerra interestadual mais mortal da história da América Latina. Hoje, o Paraguai ainda sente o trauma. É um dos países mais pobres da região por causa disso. Segunda, Guerra Irã-Iraque, 8 anos de inferno, mais de 1 milhão de mortos. Usaram gás mostarda, criança-soldado e bombas em cidades. Foi a guerra mais longa e suja do século XX. Mas por que essa guerra começou? Em 1979, a Revolução Iraniana derrubou o Shah e colocou os ayatolás no poder. Saddam Hussein, ditador do Iraque, viu a instabilidade como uma oportunidade e invadiu o Irã em 1980, esperando uma vitória rápida. Mas ele estava errado. A guerra se arrastou por 8 anos. No final, em 1988, não houve um vencedor claro, mas as consequências foram enormes. O regime no Irã se fortaleceu. O Iraque, por outro lado, ficou com uma dívida gigantesca. Desesperado por dinheiro, Saddam tomou uma decisão que mudaria tudo. 2 anos depois, ele invadiu o Kuwait. Esse ato deu início à Guerra do Golfo e redesenhou o mapa do Oriente Médio para sempre. E quase ninguém fala dela hoje. Consequência direta, o Irã virou a potência que é agora, e o Iraque nunca se recuperou. Mas como um conflito dessa magnitude aconteceu? Tudo começou em 1994, quando as consequências do genocídio em Ruanda se espalharam pela fronteira e entraram na República Democrática do Congo. Mas o que realmente alimentou o fogo não foi apenas o ódio étnico. Foi a imensa riqueza mineral do Congo. 9 nações africanas e dezenas de grupos armados entraram em guerra por coltan, cobalto e diamantes, os mesmos minerais que alimentam nossos celulares e laptops. Mesmo hoje, a luta continua em algumas áreas, com milícias batalhando pelo controle desses minerais de conflito. A guerra pode ter acabado oficialmente, mas seu legado devastador é algo com que interagimos todos os dias. Ainda em 2026, os 2 países vivem na sombra desse conflito. Mas essa não foi uma luta apenas angolana. Foi uma batalha por procuração para superpotências mundiais. De um lado, o MPLA apoiado pela União Soviética e por Cuba. Do outro, a UNITA, apoiada pelos Estados Unidos e pelo regime do apartheid da África do Sul. A Guerra Fria encontrou um novo e devastador palco. Por quase 3 décadas, Angola sangrou. Hoje, é um dos maiores produtores de petróleo da África, mas grande parte de sua população vive com as profundas cicatrizes da guerra.
pobreza, trauma e uma terra ainda repleta de minas. É um paradoxo trágico de imensa riqueza, construída sobre uma base de imenso sofrimento. Terceira, a Guerra do Congo, chamada de Primeira Guerra Mundial Africana, 9 países envolvidos. Tudo começou em 2011, com a Primavera Árabe, quando o presidente de longa data do Iêmen foi forçado a sair, deixou um enorme vácuo de poder. Esse caos permitiu que um grupo rebelde, os Houthis, se levantasse e tomasse a capital, Sanaa, em 2014. Mas o verdadeiro segredo é que esta não é apenas uma guerra civil. Em 2015, a Arábia Saudita, temendo que os Houthis fossem apoiados por seu rival, o Irã lançou uma campanha massiva de bombardeios. Isso transformou o Iêmen em uma guerra por procuração devastadora entre os dois gigantes regionais. O resultado? A pior crise humanitária do mundo. Milhões estão passando fome. As doenças são galopantes e o Iêmen se tornou o lugar mais perigoso da Terra para ser uma criança. 5,4 milhões de mortos, a maioria de fome e doença. É o conflito mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial. Mas por quê? Porque todos acreditavam que a região estava flutuando sobre um mar de petróleo. Incentivados por companhias de petróleo rivais, ambas as nações enviaram seus jovens para um inferno. O verdadeiro inimigo não eram as balas, mas a própria terra. Mais soldados morreram de sede, insolação e doenças do que em combate real. Por 3 longos anos, eles lutaram por este deserto. Foi tudo por nada. Uma guerra devastadora por um tesouro que nunca esteve lá. E 90% das pessoas nunca ouviram falar. Ainda hoje, milícias lutam pelo controle de minérios cobalto, ouro, que vão para o seu celular. Mas esta não é apenas uma história recente. É uma luta de séculos entre armênios e azeres por uma região montanhosa que ambos reivindicam como sua. Quando a União Soviética entrou em colapso, essa disputa latente explodiu em guerra aberta. Avançando para 2023, o Azerbaijão, apoiado pelo poderio militar da Turquia, lançou uma ofensiva relâmpago. Em poucos dias, as forças armênias locais foram sobrepujadas e se renderam. O que aconteceu a seguir é a parte que é silenciosamente ignorada. Em questão de dias, quase toda a população armênia de Nagorno-Karabakh, mais de 100 mil pessoas, fugiu de suas casas para a Armênia. Muitos observadores internacionais chamam isso pelo que é uma limpeza étnica dos dias modernos. Uma comunidade inteira, com raízes que remontam a séculos, foi apagada em um piscar de olhos, pondo fim a uma república separatista de 30 anos e deixando uma cicatriz profunda e dolorosa em uma nação. Quarta, Guerra Civil Angolana. 27 anos de conflito, quase 500 mil mortos. Foi proxy da Guerra Fria, Estados Unidos da América e África do Sul de um lado, Cuba e o RSS do outro. Terminou em 2002, mas deixou Angola cheia de minas terrestres até hoje. O país é rico em petróleo, mas a população ainda paga o preço dessa guerra esquecida. Quinta, Guerra do Iêmen, em 2026, ainda não acabou de verdade. Mais de 400 mil mortos, mais 9,5 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária. Em janeiro de 2026, o governo retomou o controle do sul com a ajuda da Arábia Saudita. Mas os Houthis continuam atacando navios e Israel. É a pior crise humanitária do planeta agora. E quase ninguém fala. Sexta, Guerra do Chaco, entre Bolívia e Paraguai. Só 3 anos, mas 100 mil mortos. Foi a guerra com maior mortalidade proporcional do século XX. Brigaram por um pedaço de deserto que achavam que tinha petróleo. Resultado, os 2 países ficaram mais pobres e o mundo esqueceu. Sétima e última,
O conflito de Nagorno-Karabakh. Em 2023, o Azerbaijão tomou o território inteiro. Quase 100 mil armênios fugiram em uma semana. Uma das maiores limpezas étnicas do século XXI, mas em 2026, finalmente rolou. Em agosto de 2025, foi assinado o Acordo de Paz, mediado pelos Estados Unidos da América. O conflito foi tirado da agenda mundial. Hoje, a região vive dividendos da paz. Mas o trauma daqueles 100 mil deslocados ainda existe. E aí, qual dessas 7 guerras te chocou mais? Comenta o número aqui embaixo. 1, 2, 3. Até o 7. Se você não sabia de nenhuma delas, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias que o mundo tenta apagar. Deixa o like se você acha que essas guerras merecem ser lembradas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais.